Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o mercado agropecuário, nós vamos falar sobre economia e vamos falar especificamente o que está acontecendo com a população, com a economia brasileira. Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua companhia, bom dia. Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. E é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, abrindo o nosso programa, Márcio, para falar de um tema que realmente está mexendo com basicamente quase todo mundo. Nós estamos com um contingente de pessoas aqui no Brasil, próximo a 45, 50 milhões de pessoas vivendo numa situação já muito apertada, e nós temos aí por volta de mais uns 14, 15 milhões de pessoas vivendo basicamente numa miséria absoluta. Márcio Antônio Ribeiro, isso tudo tem saída? De quem é a culpa disso aí, dessa situação? Toninho, essa pergunta só é muito importante. Hoje a gente não pode nominar um culpado, né? Existe uma série de culpados. A gente sabe que olhando hoje, no atual cenário do momento, o principal culpado disso aí é o coronavírus, né? A pandemia trouxe aí, né, um impacto, né, os lockdowns que foram necessários ser realizados, né, alguns aí, às vezes de forma não muito planejada, né, e isso aumentou o desemprego. Mas a situação do Brasil hoje passa necessariamente, né, por uma série de reformas estruturais aí dentro do governo. Precisa ser feita uma reforma administrativa, uma reforma tributária. A gente tem impostos muito altos, né? A gente vê que um caso clássico, né, que vem, né, causando muitas dores na população, somente no último ano, que é a alta dos combustíveis, tem um, né, componente de formação de preço muito alto ali, que são os impostos, principalmente os tributos estaduais aí, que, né, em muitos casos chegam a mais de 30%. Ô Márcio, tem saída isso tudo? Porque o que a gente observa é que um conjunto de fatores, é governo federal, estadual, municipal, a própria população também, que de maneira geral não coopera muito com a coisa, todo mundo está esperando assim que alguém traga uma varinha de condão, bata e resolva todos os problemas, e o negócio não é bem por aí. O Brasil já vem há 30 anos ou mais patinando e patinando, se endividando, e uma hora a bomba tem que estourar. E estourou. Isso, Toninho. O que a gente percebe hoje que precisa haver, né, aí um engajamento maior dos três níveis de poder, né, tanto dos níveis estadual, municipal e federal, como também nas esferas, né, do judiciário, né, também as câmaras legislativas, né, do Congresso como um todo e do próprio Poder Executivo. A gente vê hoje, é o que está sendo comum, debates inócuos que não vão levar a lugar nenhum e aquilo que precisa realmente ser debatido para o bem da população brasileira, para a retomada da economia, até pelas questões de saúde, questões sanitárias, né, estão sendo relegadas ao segundo plano, né, em função de debates, discussões que não vão levar a lugar nenhum. São debates parece que para sair na fotografia, né? Para ficar bonito na foto, né? Sim. Mas que sai do nada para chegar a lugar nenhum, né, Márcio? Sim, são temas que geram polêmica, bastante polêmica, geram aí, né, aparições, desgastes, geram aparições, mas que não vão aí resolver, né? A população está sentindo, né, a perda de renda, né? Para você ter uma ideia, vamos falar aí, por exemplo, da cesta básica. Se a gente olhar em relação a 15 anos atrás, hoje, né, poderia até dizer uma situação melhor, mas se eu olhar principalmente em relação aos últimos 5 anos, a população brasileira há 5 anos atrás, lá em 2016, né, para comprar uma cesta básica gastava em média de 42%, 43% do salário mínimo. Hoje é mais de 50%, então você já teve uma perda aí de 7%. E isso, para as populações de baixa renda, é muito. 7% é muita coisa. É muita coisa. Uhum. Então, isso acaba dificultando. E a gente percebe que, né, os efeitos da pandemia, né, nos preços, na inflação, foi justamente nos produtos que são os mais consumidos pela baixa renda. Então, você vê que nas rendas mais elevadas, o efeito da inflação não foi tão grave, tão cruel como foi, né, para as pessoas de baixa renda e com um salário mínimo um pouco mais ou até menos. Mas o que a gente observa também é que quem está pagando a conta é a classe média, né, Marcos? Parece que, de maneira geral, nós somos, assim, indefesos, né?
Parece que não tem a quem recorrer. Parece que não tem ninguém olhando para a gente. Sim, Toninho, a classe média ela sofre muito pelo seguinte fato. Né, para as classes menos favorecidas, o governo costuma, né, nas situações de emergência mais crítica, como foi, né, a perda de renda na pandemia, alguns programas sociais que visam a suprir ali essas necessidades mais urgentes, mais prementes. E a classe média, infelizmente, ela fica, né, refém. Ela não tem uma alta renda que permite a ela, né, recompor as suas necessidades e, ao mesmo tempo, não tem aí esse apoio necessário, né, do governo para suprir as suas necessidades que eventualmente acontecem. A gente percebe isso agora, né? Planos de saúde subiram, combustível subiu, vários produtos tiveram elevação de preço, né, e não tem uma perspectiva de melhora de renda, de geração de emprego nesse momento. Mas uma coisa também que nos preocupa muito e que, de maneira geral, uma boa parte da população não consegue enxergar isso, é o mercado internacional, a influência do dólar em cima da economia brasileira. Quer dizer, hoje o Brasil está pagando muito caro para poder sobreviver, né, Márcio? Sim, Toninho, a gente sempre observa isso, né, que a gente tem uma demanda de importação ainda de alguns elementos, né, muito grande. E isso faz com que o custo de importação, um dólar mais alto, um dólar mais apreciado, faça com que isso, né, eleve o custo aqui no mercado interno e, consequentemente, a população pague por isso. Por outro lado, né, um dólar mais elevado, mais apreciado, favorece também as exportações, que né, em última instância, o que ajudou muito o Brasil ao longo de 2020 e tem ajudado muito agora ao longo, né, desse início de 2021, as exportações e com destaque para o agronegócio. Né? O produtor hoje, né, é o grande amigo, o grande aliado e o grande herói, tem sido, juntamente com o pessoal da área de saúde, pelo sucesso da economia brasileira, pelo fato de a gente não ter maiores problemas. Né? O agronegócio não parou, ele não se furtou a responsabilidade de gerar alimentos, gerar renda para a população brasileira, inclusive com excedência para exportação, né, e ajudar até os outros países. O que a gente observa, e isso eu tenho dito assim de peito aberto e falado muito sobre isso, que a sorte do Brasil é que nós temos um agronegócio pujante. Porque se não tivesse, hoje, o nosso país, com certeza absoluta, sem medo de errar, nós estaríamos muito pior do que está a Venezuela. Por quê? Porque nós somos um país basicamente continental, onde aqui dentro do nosso Brasil nós temos vários Brasis. Região Sul, região Centro-Oeste, a região Norte, região Nordeste, todas têm características diferentes. E o agro é quem está segurando as pontas da economia brasileira, né, Márcio? Sim, Tony, isso aí é um ponto observado, igual você citou o caso da própria Venezuela. A Venezuela tinha sua economia sustentada em cima do petróleo, ela não era uma economia diversificada, como ainda não é, né? E o Brasil não, tem o agronegócio, tem indústrias, um setor de serviço muito forte, e o agronegócio é capaz de dar sustentação a esses outros, porque um povo com fome não consegue fazer nada, né? E a gente sabe disso. E o Brasil, né, pelo agronegócio, pela agricultura, pela persistência do agricultor brasileiro, pela sua garra, ele tem conseguido, né, mesmo a despeito aí de todas as dificuldades, em 2020, em 2021 e mesmo em anos anteriores, conseguir ser o fiel, né, ser a diferença aí para o Brasil do ponto de vista econômico e também social, gerando emprego, gerando renda, né, e contribuindo com os brasileiros. Márcio, na sua visão, na sua experiência, você que é uma pessoa que lida principalmente na área educacional, que é uma das coisas que falta muito aqui no Brasil, parte de educação, todo país cresce quando tem uma educação forte. Como é que você está enxergando tudo isso? Existe uma saída ou não? Sim, Toninho, esse é um ponto importante. A educação ela é primordial, né? Ainda ontem, numa reunião das nossas diretorias na faculdade, a gente estava debatendo o quanto, né, a educação no Brasil ela está aquém daquilo que, né, a gente vê nos outros países. Então é necessário melhorar. E a educação é sem sombra de dúvida. Eu também aposto, acredito e tenho certeza absoluta disso.
Márcio Antônio Ribeiro, economista, diretor da FAC+, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui e eu vou contar com você durante agora essa nossa próxima jornada aqui na TV Serra Dourada. Obrigado, Márcio. Obrigado, Toninho, agradeço, a gente está sempre à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: todo aquele que se propõe a comprar alguém sempre estará disposto a se vender também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.